Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o gerenciamento do RAD Server, as informações que ele disponibiliza no console, é, informações de gerenciamento que diz respeito a usuários, de senhas, tenants, ou seja, os dados que ele vai armazenando, né, à medida em que você vai configurando, que você vai utilizando esse back-end, tá ok? Então olha só, vamos começar aqui uma aplicação bem básica aqui do RAD Server. Vamos fazer aqui, criar um pacote com recurso para a gente entender uma das formas em que ele mostra para a gente as informações gerenciais dele. Tá? Começando do zero aqui, coisa que a gente já viu. Vamos esperar ele carregar. Tá? E o próximo tópico vai ser sobre a segurança segurança dos endpoints. Beleza? Então aqui, vamos rodar aqui. Esse aqui eu não vou nem gravar não, porque eu quero só a execução do pacote, que é esse aqui. Tá? Então aqui, ó, loaded, carregou o pacote. Então, a gente tem aqui esses botões aqui, olha, Start, Stop, Open Browser e Open Console, porque eu posso parar o meu RAD Server, tá? Você vê que ele para aqui na porta 80, no Start, e Open Browser. Esse Open Browser, ele vai carregar o meu pacote. Eu vou executar o meu endpoint, tá? E esse outro botão aqui é o Open Console. O Open Console, olha só, ele abre essa tela aqui, também Start, Stop, Browser, na porta 8081, e diretamente ele já abre o console aqui na nossa página, na página do nosso navegador, certo? Então você tem aqui as informações que você definiu na configuração inicial do RAD Server. Quando você executa o RAD Server pela primeira vez, que ele não tem as informações de configuração, claro, ele vai criar um arquivo novo, uma configuração nova. Então, dentre essas configurações está aqui o usuário de console, que por padrão é console user, console pass, console user usuário, console pass, de password, né? A senha. Tem aqui a opção do tenant, que é o cliente. Lembra que eu te falo logo nas primeiras aulas, que você pode, numa licença RAD Server single site, você tem o controle dos tenants. Então você pode especificar qual tenant você quer, ou seja, enxergue como matriz e filial. Então você pode identificar qual que você quer utilizar. Aqui só tem um, então não há necessidade. E eu clico aqui em login e ele vai abrir para mim a tela inicial do console web, console feito em JavaScript. Tenant, initial tenant, console user, que é o usuário que você tem. Você pode remover o set, remover settings ou logout, tá? Total de 3 usuários criados, né? Uma API chamada nas últimas 24 horas e total de instalações de celulares, né? Naquela opção de push notifications. Então, aqui a gente não tem nenhum, porque não tem nenhuma conexão com um servidor de push. Então tem aqui, ó, usuários, são os 3 usuários aqui que estão criados, o teste e o user, tá? E o Ivan, que é um usuário que a gente criou, ok? A gente tem aqui, pode minimizar o menu, tá? Grupos, então tem aqui o teste grupos, eu posso organizar os meus usuários por grupos também, ok? Installations,
questão do push notification também, add modules e resources, ok? E analytics. Esse analytics aqui são os gráficos de análise de chamadas de APIs, tá? Chamadas de endpoints e dados analíticos de uso por usuários também, tá? Bom, você tem essa opção desse console, esse console aqui web, ou tem também a opção de você utilizar um programa que foi desenvolvido também com esse intuito. Dentro da pasta da embarcadeira aqui, ó, Studio 21 Bin, tem o rsconsole.exe, esse programa aqui, ó, certo? Esse programa, eu já deixei ele fixado aqui, que eu uso ele bastante, esse aqui, ó, RSX. Não, vocês não estão vendo. Está na minha barra de tarefas, aqui. Então, é esse programa aqui, ó. RS Console, Hard Server Management Console, que vai ter as mesmas informações, com a vantagem do seguinte: eu posso utilizar vários arquivos inis, vários consoles ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, eu tenho que estar com ele rodando. Então, ele pode conectar sim ao mesmo tempo. Eu tenho então esse local, né, que é o que está rodando aqui, tá certo? É o que está rodando aqui atrás, ó, é esse local aqui. E eu tenho outro INI que é o que está rodando em uma máquina Linux minha, um servidor Apache, que a gente vai, na próxima aula, ver como que instala num servidor Apache. Então a gente vai ver mais Linux do que Hard Server mesmo, do que Delphi propriamente dito, mas vocês vão ter o passo a passo de como instalar em um servidor Linux o Hard Server. Então eu tenho aqui as informações do meu Hard Server, né? Nesse caso aqui, ó, tem aqui o usuário, a descrição do usuário, né? Os grupos criados, instalações, os módulos, recursos, né? A opção de push, tá? E os endpoints, que é o que vai ter de diferença daquele console web JavaScript, tá? Essa página onde você pode executar um endpoint que para utilizar o teu JSON, testar o teu endpoint, tá certo? Então aqui eu tenho os métodos, basicamente a cara daquele hash debug aqui, ó, hash debug. Então o RS Console é basicamente o console do Hard Server com o hash debugger, esse aqui, para a gente poder testar os endpoints, ok? Vou voltar aqui. Bom, então olha só, dentro do local, você deu dois cliques aqui no local, né? Você vai abrir as opções de configuração do teu servidor, que é o host, a porta, se é HTTPS ou não, URL path, tá, mount, proxy, keys, authenticate, tenant, certo? Que são informações que estão contidas nesse arquivo ini aqui, ó. Então a primeira linha do console do servidor é o nome do arquivo que está o meu ini, o nome da pasta que está o meu ini. Então, deixa eu ver aqui, ó, o ini está aqui, ó. Então dentro desse ini, o que tem ele? Do outro lado, ó, são aquelas informações que eu já falei com vocês, as informações do banco de dados, o Hard Server, usuário e senha, né?
enfim, e todas as outras, a informação de porta, e todas essas informações aqui estão dentro desse console, e dentro do outro também, né? Estão aqui dentro desse console. Beleza? Então, assim, dentro de usuário, se eu quiser criar um usuário, vem aqui no ADD, ele vai abrir a tela para eu criar um outro usuário, certo? Posso editar o usuário, vem aqui, edit, a mesma coisa. Edita o usuário. Aqui. Dois cliques, aqui, ó. Certo? Edita aqui, não tira mais o nome dele, mas pode editar o ID dele. Certo? Mesma coisa no grupo. Então, o grupo você também pode editar. Porém, vamos fazer a configuração lá no nosso ArquiveNet, a configuração do nosso próximo assunto, que é sobre as secrets do RadServer. É uma forma de você definir segurança de acesso aos seus endpoints. Existe uma diferença entre autenticação e autorização. Autenticação é você dizer ao seu back-end quem você é. Você é um funcionário da empresa? Sim, então eu estou me autenticando. Agora, eu tenho autorização para ir até um determinado setor? Nem sempre. Por exemplo, então, se tratando de softwares, de rotinas, então eu me autentico no endpoint, ou seja, eu sou um funcionário, sou um usuário, né, que tenho permissão de entrar naquele pacote, naquele software, mas eu preciso me autorizar a executar determinado endpoint, certo? Então é isso que a gente vai ver. Essa é a diferença entre autenticação e autorização, tá? Então o RadServer possui essas características, né, essas configurações para você utilizar o seu endpoint. Então, por exemplo, eu tenho aqui nesse meu ArquiveNet as server keys, tá? Essas server keys, elas contêm aqui as 3 chaves que vamos utilizar para o nosso endpoint. Então eu tenho aqui a Master Secret, a App Secret, certo? E a Application ID. Então vamos diferenciar aqui entre elas. A Master Secret é a senha, é a chave que te fornece acesso a todos os endpoints do seu pacote. Então, se você tem a Master Secret, se você informa Master Secret, você tem acesso a tudo. A App Secret, ela vai te dar acesso a determinados endpoints que exigem esse acesso. Se você não tiver App Secret, você não vai ter acesso a esses endpoints específicos. E a Application ID é uma forma de identificar o seu aplicativo, que o seu cliente está acessando aquele aplicativo. Então, segue exatamente de prioridades, né, segue exatamente essa ordem. Master Secret dá direito a tudo, App Secret a endpoints específicos, e Application ID é um identificador que o próprio cliente vai precisar mandar para o endpoint essa identificação, tá? Agora, como que a gente faz para dizer qual endpoint cada usuário tem acesso? Existe um grupo de configurações aqui, ó, que são as Server Authorization. Esse Server Authorization aqui, ele vai permitir você, ele já vem desabilitado aqui por padrão para você seguir um exemplo. E aqui também existem exemplos disso,
tá? Você lê os comentários aqui, a gente consegue entender. Então, por exemplo, para acesso público, o servidor, qualquer cliente é autorizado. Aqui você define os usuários, autoriza por usuário, define por grupos, então autoriza um grupo específico de usuários. Aqui, olha, você vai definir os seus endpoints, que não terão acesso público, que é o public false. O login usuário vai ter um acesso público ativado. Esse aqui também vai ter um acesso público ativado. Esse resource 1, o resource 1 é como se fosse um endpoint padrão, um endpoint específico seu, né? Então esse resource 1 vai ser acessado, vai ter direito de acesso pelo grupo Group 1. Então os usuários que estiverem dentro do grupo vão ter acesso ao resource 1, certo? E o resource 2 não vai ter acesso público, tá? Vai ser também um resource específico. Se você quisesse, por exemplo, definir que um determinado endpoint tivesse acesso, pudesse ser acessado por mais de um usuário, vamos colocar aqui resource 3 igual. Você colocaria também dentro do teu JSON, da forma que está ali, por exemplo, você vai colocar aqui usuário, e aí você usuário 2 pontos, você coloca aqui entre colchete o nome dos usuários, user1, tá? Fecha aqui, vírgula, que segue o padrão do padrão JSON, né? Fecha aqui aspas, fecha colchete e fecha a chave, certo? Então aqui você está dizendo que o resource 3 vai ter acesso pelos usuários user 1 e user 2, tá? Com isso, automaticamente, os outros usuários não terão acesso a esses endpoints. Então, assim que a gente configura esse tipo de acesso no nosso arquivo ini, tá? Bom, um outro detalhe. Vamos salvar aqui. Vamos ver isso na prática, né? Então, olha só, aqui, olha, a gente não tem nenhum tipo de secret ativado, né? Ele está totalmente liberado. Então, quando eu, por exemplo, ó, eu vou executar ele aqui, ó. Então, Open Browser, eu tenho aqui o DSR Country. Aliás, vamos abrir o Firefox, né? Então, localhost 2.8080 barra DSR Country. Não, DSR. Também não. Como que está aqui? DSR Country. Não, é restest.country. DSR Country é o nome do componente. Então, restest.country. Está lá os dados. Então você vê que eu não tenho nenhum tipo de empecilho. Qualquer um que chegar aqui e digitar isso aqui vai ativar isso aqui para mim. Eu vou deixar carregando o Postman aqui. A gente vai precisar dele. Então eu vou ativar as secrets aqui, tá? Como que a gente vai ativar as secrets? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui, eu vou no meu arquivo ini, que já está aberto aqui, né? E vou colocar lá, ó, Master Secret, Master, App Secret, App,
e Application ID, ID 1. Só ID. Certo? Então, eu já tenho uma segurança, vamos dizer assim. Tá? No que eu executo, ó, tá lá, vou voltar no meu Firefox. Olha, bad request, application ID is missing from request. Ou seja, ele já me pede um application ID, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que informar esse application ID. E aí que entra, por exemplo, pelo navegador você não vai ter condições. Eu vou deixar aberto, mas eu acabei fechando. Vou carregar o Postman aqui de novo. Abrir aqui do outro lado. Ó. Então eu tenho aqui, olha, .country, tá? Tem aqui, ele vai dar essa mensagem aqui, permitir o acesso. Ele vai dar essa mensagem para mim de que é get, né? Post não é get. Anda, rapaz, devolve. Pronto. Mesmo assim ela fez. Get. Então, send. Olha lá. Bad request, application ID is missing. Como que você vai fazer isso? No headers aqui, você vai definir os parâmetros. Então, você vai definir aqui, ó, x. Os parâmetros do RAD Server é sempre x embarcadeiro, traço, no caso, application traço ID igual a ID, tá? O outro x vamos fazer aqui, esse aqui primeiro. X embarcadeira application ID. Então send, olha, not found, request has no application ID. É esse mesmo ID que a gente colocou. ID. Minúsculo. Então, send. Ó, unauthorized request. The credentials of the request are not authorized for the requested operation. Ou seja, o application ID funcionou. Agora falta a app secret. Então, x embarcadeiro barra app secret igual app. Então, send. Olha lá, já mostrou pra gente. Certo? Se eu não tivesse a app secret, mas tivesse a master secret, como que eu faria? Master aqui, master aqui, mesma coisa ele daria. Ou seja, a master secret tem predominância sobre a app secret, ok? Então, assim, esse foi um dos exemplos das masters, ok? Das secrets, para a gente configurar o nosso aplicativo, tá? Em que isso vai ajudar no seu software? Ele vai ajudar no fato de você, por exemplo, fazer uma integração do seu aplicativo com o banco de dados do RAD Server. Através dos endpoints, você capturar os usuários, fazer a integração com o teu software e nisso você ter um controle quase que terceirizado dos teus usuários para acessar os endpoints. Então você pode criar os usuários do seu aplicativo no RAD Server através dos endpoints e com isso fazer um controle dos seus
das suas APIs. Beleza? Vamos desenvolver um exemplo amanhã, no próximo vídeo, sobre isso. E aí, nesses exemplos, a gente vai usar tanto as secrets quanto as autorizações de usuário e grupo. Beleza? Gente, um abraço, até a próxima.